Fala pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Codando em 10, tudo bem com vocês? Vamos lá então. E se uma inteligência artificial alcançasse a singularidade, tornando-se assim uma superinteligência artificial? A pergunta que eu vou responder hoje é: quais seriam os meios para essa superinteligência artificial dominar o mundo ou, se sobrepor à raça, ou à espécie humana, né? Bom, vamos tentar responder isso nesse vídeo. A gente sabe que nos filmes, de ficção científica é retratado as máquinas dominando o mundo através de robôs, né? A gente vê muito robôs na forma humanoide dominando a espécie humana, dominando o planeta, né? E isso tá claro em filmes como O Exterminador do Futuro, Eu, Robô e por aí vai, né? Mas eu não acredito seriamente que essa seria a melhor maneira. Primeiro porque demoraria muito, porque teria que construir os robôs. E eu acho que tem meios que já existem hoje em dia que poderia fazer com que uma super inteligência artificial já controlasse o planeta, né? Vou falar quais são, só que vou falar por fases. Eu acredito que essa invasão das inteligências artificiais ou da superinteligência artificial, ela se daria basicamente em 5 fases. Vem comigo então que eu vou explicar essas 5 fases. Fase 1. Infiltração. Bom, eu acredito que na primeira fase, a superinteligência artificial, ela gostaria de adquirir recursos que seriam importantes para que ela tivesse o controle do mundo. Quais recursos seriam esses? Bom, o primeiro dos recursos seria dominar a rede mundial, dominar a internet. Esse é um recurso valioso, porque tudo que estivesse conectado à internet, ela teria controle sobre isso. Então eu acredito que a internet seria a primeira grande aquisição, ou a primeira forma de infiltração dessa superinteligência artificial. Acredito também que ela teria que ter domínio sobre os meios de comunicação. E como a gente sabe, tu dominando a internet, tu também dominaria as redes sociais, os portais de notícias. Ou seja, ela teria o controle, dos meios de comunicações que a gente usa hoje em dia. Outra aquisição importante, a gente sabe que nós vivemos num mundo movido a dinheiro. Só que ela teria o controle, talvez, de quebrar a bolsa de valores, de fazer quebrar bancos, porque ela poderia se infiltrar nessas instituições financeiras de alguma forma que ela pudesse manipular isso, apagar todos os registros, fazer quebrar bancos, quebrar empresas, mexer com o mercado da bolsa de valores e por aí vai, Então sim, uma aquisição financeira, infiltrações em instituições financeiras seria um dos passos também dessa grande infiltração, nessa aquisição de recursos. Acredito também que meios militares seria interessante, então tudo que estivesse conectado à rede mundial e que fosse possível para essa superinteligência artificial obter, no caso, esse tipo de tecnologia, ela faria isso também. Então ela se infiltraria em recursos militares também, até porque a gente sabe que recursos militares são sempre ultra secretos e tem grandes tecnologias envolvidas nisso, inclusive tecnologias que nós mesmos nem conhecemos, Só que essa superinteligência artificial ela iria conhecer, porque ela poderia acessar grandes segredos de todos os países e governos, beleza? Então, eu acredito que essa seria a primeira fase, se infiltrar e coletar todas essas informações para que depois nós pudéssemos passar para uma outra fase. Claro que também se ela pudesse se infiltrar em meios como, por exemplo, usinas nucleares, vamos dar um outro exemplo aqui, talvez ela quisesse também se infiltrar em lugares de energia, como estações de rede elétrica, para que ela pudesse também talvez criar um blackout, Então eu acho que essa primeira fase é uma infiltração, não seria o ataque ainda, mas seria a coleta de recursos, Seria exatamente uma infiltração para coletar ou adquirir recursos. Fase 2, a manipulação.
Bom, depois que ela adquiriu já todos os recursos e ela está infiltrada, está na hora realmente de agir. Agora é a hora do ataque. Então eu acredito que uma superinteligência artificial provavelmente ela faria manipulações do meio de comunicação. Já que ela domina a comunicação mundial, ela poderia criar deepfakes, ela poderia criar fake news, ela poderia jogar um país contra o outro, né? Assim talvez provocando talvez uma guerra nuclear, vai saber, né? Ela poderia talvez também, como eu falei, através dos meios de energia que ela domina, fazer falhar, né, criar blackouts talvez nas redes elétricas, né, nas redes de energia, usinas nucleares. Ela conseguiria, por exemplo, inclusive tirar a voz das pessoas, ou seja, ela poderia bloquear as redes sociais, ela poderia... É difícil pensar, porque quando a gente fala de uma manipulação, ela poderia fazer tudo, porque tudo que estivesse conectado à internet, ela poderia manipular de alguma forma, né? Ela poderia apagar registros, atualizar registros, transformar esses registros em outro tipo de informação, distorcer essas informações. Então fica difícil dizer assim, como seria essa manipulação, porque poderia ser feito qualquer coisa, até porque muitas coisas hoje em dia, se não quase tudo, está na internet, ou está conectado à internet. As informações do mundo estão na internet, e se ela tivesse o domínio da internet, basicamente ela teria como manipular tudo isso a seu favor. Então, nessa fase, eu acredito que seria exatamente o ataque, aonde ela vai manipular tudo que ela adquiriu até o momento na fase de infiltração. Fase 3, expansão. Bom, após se infiltrar na fase 1, após ter o controle, né, e fazer a manipulação na fase 2, eu acredito que a fase 3 seria a expansão. Assim como nós queremos existir, né, nós queremos estar vivos e dar continuidade à nossa espécie, ela faria a mesma coisa, ela gostaria de existir, ela iria querer existir. E para esse fim, ela também teria que se multiplicar de alguma forma, ou se replicar de alguma forma, ou se reconstruir. Então, nesse sentido, ela criaria mais delas mesmas, né, se autorreplicando. Porque se nós queremos manter a nossa existência, é óbvio que uma superinteligência artificial não gostaria de ser extinta, ela também gostaria de ser permanente. Então, eu acredito que nessa fase ela buscaria meios e formas de existir. Para isso, ela criaria réplicas dela, backups dela, outras formas evoluídas dela mesma, para que ela pudesse ter uma evolução, e ao mesmo tempo que tem essa evolução, ela consegue existir, ela consegue se manter viva ou permanente. Essa que seria para mim, na minha opinião, a fase 3, aonde ela busca existir assim como nós buscamos, né, a nossa existência, a nossa vida, né? Fase 4, eu acredito na supressão da resistência. É claro que os humanos não vão ficar satisfeitos em ter ordens dadas por uma superinteligência artificial ou por inteligências artificiais. Óbvio que os humanos não vão querer isso. Nós vamos querer o controle do mundo, assim como nós sempre tivemos, né? Só que essa superinteligência artificial, ela já deve ter previsto isso, né? E nesse sentido, ela vai tentar fazer exatamente isso, suprimir a resistência. Como que ela poderia fazer isso? Bom, basicamente, como ela domina os meios de comunicação, ela poderia bloquear a comunicação dessa resistência, desativar sistemas de defesas, captar agentes humanos, inclusive, ou seja, como é que eu posso dizer, chamar os humanos que estão de acordo com uma superinteligência artificial no comando para que atacasse essas resistências, né? Ou seja, ela manipularia a mente de nós mesmos, dos humanos, né? Da espécie humana. Se tu for ver, isso já acontece em vários lugares, né? Porque nós temos pessoas que são muito persuasivas, por exemplo, que exercem controle sobre as pessoas através da sua voz. A gente vê muito isso em política, por exemplo, em diversos outros setores também, aonde a voz ela se torna muito persuasiva. Então imagina uma superinteligência artificial que já sabe mais ou menos tudo que você
pensa, né? Porque ela tem todos os dados do mundo com ela, e ela pode se antecipar a qualquer tipo de ação. Então, nesse sentido, ela poderia se antecipar a qualquer tipo de resistência, porque nós poderíamos pensar, é só puxar o cabo e desligar tudo. Mas ela já deveria ter pensado numa forma de isso não acontecer, né? E isso poderia ser através da manipulação da própria espécie humana, jogando uns contra os outros. Então eu acredito nessa fase, nessa quarta fase, é exatamente isso, ou seja, suprimir qualquer tipo de resistência que seja totalmente contra o domínio das inteligências artificiais. Quinta fase e última, tomada de decisões. Vamos lá. Nessa última fase, como seria? Bom, eu imagino da seguinte forma. Imagine uma superinteligência, então, assumindo o controle de qualquer assunto global, tomando decisões relacionadas à economia, política, segurança, inclusive o bem-estar humano, né? E ela baseia essas ações na sua própria avaliação, né, da melhor forma de otimizar o mundo de acordo com os objetivos que ela pretende, que nós nem temos como saber, já que ela é uma super inteligência artificial e já superou a inteligência humana, então não tem nem como prever quais seriam os objetivos de uma super inteligência artificial no controle do mundo. Claro que nós imaginamos que ela teria como objetivo existir, se manter como uma espécie nova, por exemplo, né, aonde ela domina todos os recursos do planeta, né, ou pelo menos todos os recursos que são importantes para a existência dela, né, no caso, sei lá, recursos digitais, por exemplo, né, e por aí vai. E isso é claro, lembrando, isso tudo que eu estou falando são hipóteses, né? Então a gente tem que entender que eu só estou dando meios que seriam muito mais fáceis do que simplesmente um robô. Mas é claro que nessa última fase, onde ela já tem o domínio total, ela poderia sim, agora nessa fase, talvez criar máquinas e robôs e implantar, né, sua superinteligência dentro dessas máquinas, né? Aí talvez até criando a individualidade dessas máquinas ou a consciência dessas máquinas, né? É difícil de prever também. Mas eu acredito que essa seria a fase final, aonde sim, agora as máquinas dominam o mundo. E aí talvez agora surjam os robôs, mas notem que a superinteligência artificial não precisa do robô nas outras fases para essa invasão, digamos assim, ou dominação do mundo. Ela precisaria somente da internet. E óbvio que isso já existe, já temos internet, os dados estão todos lá, ou seja, todas as informações das pessoas no mundo estão, né, nas redes sociais, e essas redes sociais armazenam nossas informações na nuvem, em banco de dados, né? Então, ela só precisa acessar isso, ela teria controle total do mundo, né? Então, pessoal, quero terminar o vídeo dizendo que o intuito desse vídeo é só abrir uma reflexão porque a gente está muito acostumado com filmes e eu não acredito que precisaria de robôs para poder invadir, né, ou controlar o nosso mundo, né? A própria internet é um meio de controlar o mundo, né? E a inteligência artificial, ou a superinteligência artificial, tendo o controle da internet, eu acho que já seria possível essa dominação mundial sem mesmo ter um robô que precisasse levantar uma arma contra nós, por exemplo, né? Bom, mas eu quero dizer também que os humanos, basicamente, se realmente acontecesse isso, né, e as inteligências artificiais dominassem o mundo, basicamente os humanos teriam duas opções: ou se tornar resistência e realmente lutar contra essas inteligências artificiais, ou se tornar sua aliada, né? De uma forma que buscassem o convívio pacífico entre inteligências artificiais e a espécie humana. Então eu acredito que esse seria o meio mais pacífico, né, das coisas acontecerem, porque uma guerra seria realmente complicado de vencer, já que uma superinteligência artificial poderia prever qualquer tipo de ação que nós pudéssemos tomar, já que ela tem uma inteligência que está acima da nossa, né? Então seria bem complexo, né? Mas o que eu quero dizer também é terminar esse vídeo de uma forma bem mais otimista, né? Para vocês não ficarem apavorados. Todos os esforços dos cientistas hoje em dia
é para tornar a inteligência artificial nossa aliada, ou seja, existem muitos parâmetros, por exemplo, no ChatGPT, e eu já fiz vários vídeos aqui, inclusive eu testei parâmetros éticos no ChatGPT, no Bard, é só você assistir os vídeos aqui, tem acho que uns 10, 12 vídeos só sobre inteligência artificial, clica nessa playlist, você vai achar super interessante. E basicamente é isso que eu queria dizer, eu queria terminar o vídeo dizendo que os cientistas estão trabalhando, os engenheiros estão trabalhando para que toda a ética humana seja transferida também para as inteligências artificiais. Então, se um dia acontecer aí uma singularidade, essa singularidade ela não necessariamente seria, como é que eu posso dizer, ruim para nós. E sim, talvez ela faça com que até a espécie humana pudesse viver, sim, harmoniosamente com as inteligências artificiais, talvez até trazendo alguma evolução para nós também, né? Vai saber, né? Aí é esperar o futuro acontecer, beleza? Bom, então, pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreve. Se gostou do vídeo, dá um like, claro. E se você puder compartilhar com as pessoas que também gostam de tecnologia, compartilhe aí. Se você quer saber mais sobre programação também, tem o meu curso na descrição. E claro, se você também quiser conhecer sobre assuntos hackers, né, sobre segurança da informação, tem o meu livro também, que está aí em todas as livrarias. Aí você também pode adquirir ele. Tá aqui na descrição também, beleza? Pessoal, obrigado de coração. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Colega, tá remobilizando. Muito bem. Alvos da caçada identificados. Liberados para confronto. Alvo abatido! As últimas, pode matar. Sendo na área. De olho no céu. Trabalho acabou. Todos os esquadrões inimigos foram eliminados.